em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignominia e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. O que devo fazer para louvar o meu Salvador? Onde será encontrada uma linguagem que descreva o seu amor incomparável e inigualável aos filhos dos homens? Pode-se encontrar liberdade e plenitude de expressão sobre qualquer outro assunto comum, mas esse assunto encontra-se fora do alcance de toda oratória e eloquência não pode abrangê-lo. Essa é uma das coisas inexprimíveis, inexprimível porque ultrapassa o pensamento e desafia o poder das palavras. Como então podemos lidar com o que é indizível? Estou ciente de que tudo o que posso dizer a respeito dos sofrimentos de Jesus, esta manhã será como uma gota no oceano. Nenhum de nós conhece a metade da agonia que ele suportou. Nenhum de nós jamais compreendeu o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Os filósofos têm sondado até o centro da terra, alinhado as esferas, medido os céus, pesado os montes. Não pesado o próprio mundo, mas esse amor está entre as coisas que ultrapassam tudo o que pode ser medido, exceto o próprio infinito. Como a andorinha apenas desliza na água e não mergulha em suas profundezas, assim todas as descrições do pregador apenas tocam a superfície, enquanto profundezas imensuráveis devem permanecer muito abaixo de nossa observação. Um poeta pode muito bem dizer: ó amor, tu és um abismo insondável, porque esse amor de Cristo é realmente imensurável e insondável. Nenhum de nós pode alcançá-lo. Ao falar dele, sentimos nossa fraqueza. Lançamo-nos sobre a força do Espírito, mas, mesmo assim, sentimos que jamais poderemos alcançar a majestade desse assunto. Antes mesmo de podermos ter uma ideia correta do amor de Jesus, devemos entender a sua glória anterior, em sua elevada majestade e sua encarnação na terra em todas as profundezas da vergonha. Bem, quem pode nos falar da majestade de Cristo? Quando Jesus foi entronizado no mais alto dos céus, ele era totalmente Deus. Por ele foram feitos os céus e todas as suas hortes. Pelo seu poder, pendurou a terra sobre o nada. Seu próprio braço todo-poderoso sustém as esferas. Os pilares dos céus repousam sobre ele. Os louvores de anjos, arcanjos, querubins e serafins o rodeiam perpetuamente. O pleno coro das aldeias do universo flui incessantemente para a base do seu trono. Ele reinou supremo acima de todas as suas criaturas. Deus sobre todos, bendito para sempre. Quem pode dizer a sua altura, então? E, no entanto, isso deve ser alcançado antes de podermos medir o comprimento daquela poderosa humilhação que ele se submeteu quando veio à terra para redimir nossas almas. E quem, por outro lado, pode dizer o quanto ele se rebaixou? Ser um homem foi alguma coisa, mas ser um homem de dores foi muito mais. Sangrar, morrer e sofrer foi muito para ele, que era o Filho de Deus. Mas para sofrer como ele sofreu, uma agonia sem precedentes, suportar uma morte vergonhosa e uma morte por abandono do seu Deus, como ele suportou, é uma profundidade maior de amor condescendente, o qual a mente mais inspirada não consegue compreender completamente. E mesmo assim, devemos primeiramente entender a altura infinita e então a profundidade infinita. Devemos medir, na verdade, o infinito, todo o que está entre o céu e o inferno, antes de podermos entender o amor de Jesus Cristo. Mas porque não podemos entendê-lo, vamos, portanto, negligenciá-lo? E porque não podemos medi-lo, vamos, portanto, desprezá-lo? Ah, não! Vamos ao Calvário nesta manhã para vermos esta grande visão. Jesus Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportando a cruz, desprezando a vergonha. Tentarei mostrar-lhes, em primeiro lugar, o vergonhoso sofredor, e em segundo lugar, tentarei destacar o seu motivo glorioso. E em seguida, em terceiro lugar, o oferecerei a vocês como um exemplo admirável. Amados, desejo mostrar-lhes o vergonhoso sofredor. O texto fala de vergonha, e portanto, antes de entrar no assunto sofrimento, devo me esforçar para dizer umas duas palavras sobre a vergonha. Talvez não haja nada que os homens abominem tanto como a vergonha. Consideremos que a morte em si tem sido muitas vezes preferível nas mentes dos homens da vergonha. E até mesmo o mais perverso e cruel de coração teme a vergonha e desprezo de seus semelhantes, muito mais do que quaisquer torturas que possa ser submetido. Encontramos Abimeleque, um homem que assassinou seus próprios irmãos sem escrúpulos. Encontramos até ele mesmo assolado pela vergonha quando certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu.
A vergonha foi demais para ele. Abimeleque preferiu suicidar-se, como fez, do que ser condenado à vergonha por ser morto por uma mulher. Assim foi com Saul, um homem que não tinha vergonha de quebrar o seu juramento e de caçar seu próprio genro como uma perdiz nos montes. Ele mesmo atirou-se sobre a sua espada, preferindo isso a que falassem que fora morto pelos filisteus. E lemos sobre um antigo rei, Zedequias, que, embora parecesse imprudente o suficiente, tinha medo de cair nas mãos dos caldeus para que os judeus que haviam caído diante de Nabucodonosor não zombassem dele. Esses exemplos são apenas alguns de muitos. É sabido que criminosos e malfeitores têm frequentemente mais medo do desprezo público do que qualquer outra coisa. Nada pode quebrar tanto o espírito humano como ser continuamente sujeito ao desprezo. Desprezo visível e manifesto de seu semelhante. Na verdade, para ir além, a vergonha é tão terrível para o homem que é um dos ingredientes do próprio inferno. É uma das gotas mais amargas naquela taça horrível de miséria. A vergonha de desprezo eterno no qual os homens maus acordam no dia da sua ressurreição, serem desprezados pelos homens, pelos anjos e por Deus é uma das profundezas do inferno. Vergonha, deste modo, é uma coisa terrível de suportar, e muitas das naturezas mais orgulhosas foram subjugadas a serem submetidas a ela. No caso do Salvador, a vergonha foi peculiarmente indecorosa. Quando mais nobre fora a natureza de um homem, mais prontamente ele percebe o menor desprezo e mais intensamente ele o sente. Aquele desdém que o homem comum pode suportar sem sofrimento, aquele que foi criado para ser obedecido e que foi honrado durante a sua vida, o sentiria muito mais amargamente. Príncipes, medicantes e monarcas desprezados estão entre os mais miseráveis dos homens. Mas aqui estava o nosso glorioso Redentor, em cuja face estava a nobreza da própria divindade, desprezado, cuspido e zombado. Vocês podem, portanto, se admirar com que tal natureza nobre como a dele precisou suportar. O simples papagaio pode suportar ser engaiolado, mas a águia não pode suportar ter a cabeça coberta e os olhos vendados. Ela tem um espírito mais nobre do que isso. Os olhos que viram o sol não podem suportar a escuridão sem derramar uma lágrima. Mas Cristo, que era mais do que nobre, incomparavelmente nobre, algo mais do que uma estirpe da realeza, de fato deve ter sido terrível para ele ser envergonhado e ridicularizado. Algumas mentes são de um caráter tão delicado e sensível que sentem as coisas muito mais do que as outras. Há alguns de nós que não percebem uma afronta tão facilmente, ou quando a percebemos ficamos totalmente indiferentes a ela. Mas há outros de um coração amoroso e terno. Eles já choram tanto pela desgraça do próximo que seus corações se tornaram ternos e, portanto, sentem o menor sinal de ingratidão daqueles a quem amam. Se aqueles por quem estão dispostos a sofrer proferissem palavras de blasfêmias e repreensão contra eles, suas almas seriam traspassadas muito rapidamente. Um homem com armadura andaria através de espinhos e abrolhos sem sentir coisa alguma, mas um homem nu sente o menor dos espinhos. Bem, Cristo era naquele momento, por assim dizer, um espírito nu. Ele havia se despojado de tudo pela humanidade. Ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele despojou de tudo que poderia torná-lo insensível, pois amava com toda a sua alma. Seu forte coração fervoroso estava concentrado no bem-estar da raça humana. Ele amou-os até a morte e foi ridicularizado por aqueles por quem morreu. Foi-lhe de fato doloroso ser cuspido pelas criaturas a quem veio salvar. Vi para os seus e descobri que os seus não o receberam, antes os lançaram fora. Vocês de corações ternos podem chorar pela desgraça dos outros, e vocês que amam com amor tão forte como a morte e com selo tão exigente quanto a sepultura podem supor. Mas só supor o que o Salvador deve ter suportado quando todos zombaram dele. Todos o escarneceram, e ele não encontrou ninguém que lhe tivesse compaixão, nem alguém para ficar ao seu lado. Para voltar ao ponto com o qual começamos, a vergonha é peculiarmente abominável à humanidade, e muito mais a tal humanidade como aquela que Cristo carregou sobre si. Uma natureza nobre, sensível e amorosa, como nenhum outro homem jamais possuiu. E agora venham e vamos contemplar o espetáculo lamentável de Jesus sendo envergonhado. Ele foi envergonhado de 3 maneiras: por acusação vergonhosa, zombaria vergonhosa e crucificação vergonhosa. Em primeiro lugar, eis a vergonha do Salvador em sua acusação vergonhosa. Aquele em que não havia pecado e que não havia feito nenhum mal
foi acusado de pecado do pior tipo. Primeiramente, foi acusado diante do Sinédrio de nada menos que blasfêmia. E ele poderia blasfemar? Aquele que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Poderia blasfemar? Aquele que, nas profundezas de sua agonia, quando suou, como foi dito, grandes gotas de sangue, finalmente clamou: meu Pai, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Poderia blasfemar? Não, e é apenas porque era tão contrário ao seu caráter que ele sentiu a acusação. Acusar algum de vocês aqui presentes por terem blasfemado contra Deus não os surpreenderia, pois vocês blasfemaram e com tanta frequência, quase se esquecendo de que Deus abomina blasfemadores e que ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas para aquele que amou como Jesus amou e obedeceu como ele obedeceu, ser acusado de blasfêmia, a acusação deve ter lhe causado um sofrimento peculiar. Imaginamos que ele não caiu no chão como seus traidores caíram quando vieram prendê-lo. Tal acusação como aquela poderia macular o espírito de um anjo. Tal calúnia poderia definhar a coragem de um querubim. Não se maravilhe então por Jesus ter sentido a vergonha de ser acusado de um crime como este. Isso não os contentou. Tendo o acusado de quebrar a primeira tábua, eles então o acusaram de violar a segunda. Disseram que Jesus era culpado de insurreição. Declararam que ele era um traidor ao governo de César. E ele incitava o povo, declarando que ele mesmo era o rei. E poderia o Salvador cometer traição? O mesmo que disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aquele que retirou-se para o deserto e orou quando o teriam levado à força para o fazerem rei, poderia cometer traição? Isso seria impossível. Não pagou ele tributo e mandou pegar o peixe quando em sua pobreza não tinha os meios para pagar o imposto? O Messias poderia cometer traição? Ele não podia pecar contra César, pois ele era o Senhor de César. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se quisesse, poderia ter retirado o manto púrpura dos ombros de César e, com uma palavra, entregar esse imperador como presa para os vermes. Jesus Cristo cometer traição? Estava muito longe do gentil e brando Jesus incitar a rebeldia ou colocar o homem contra o homem. Oh não, ele amava o seu país e seu povo. Ele jamais provocaria uma guerra civil. E mesmo assim, essa acusação foi feita contra ele. O que vocês pensariam, bons cidadãos e bons cristãos, se fossem acusados de um crime como este, com os clamores de seu povo atrás de vocês gritando contra vocês, como terríveis ofensores que devem morrer? Isso não os envergonharia? Ah, mas meu mestre teve que suportar tudo isso. Ele desprezou as acusações vergonhosas e com malfeitores foi contado. Mas em seguida, Cristo não apenas suportou a acusação vergonhosa, mas suportou zombaria vergonhosa. Quando foi levado a Herodes, este considerou Jesus um nada. A palavra original significa fez pouco dele. É incrível descobrir que o homem pudesse fazer pouco do Filho de Deus, que é tudo em todos. Jesus tinha se tornado nada. Ele havia declarado que era um verme e não um homem. Mas que pecado foi aquele e que vergonha foi quando Herodes fez pouco do Messias? Ele tinha apenas que olhar Herodes no rosto e poderia tê-lo definhado com um olhar de seus olhos de fogo. Porém, ainda que Herodes possa zombar dele, Jesus não falará. E ainda que homens armados possam vir sobre ele e lançar sobre seu eterno coração sua zombaria cruel, nenhuma palavra ele tem a dizer. Mas, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Vocês observaram que na zombaria de Cristo, do próprio salão de Herodes até o momento em que ele foi tirado da sala de julgamento de Pilatos para sua crucificação e depois para sua morte, os escárnios foram de muitos tipos. Em primeiro lugar, eles zombaram da pessoa do Salvador. Uma dessas coisas sobre as quais podemos dizer pouco, mas que deveríamos frequentemente pensar, é o fato de que nosso Salvador foi despido de todas as suas vestes no meio de uma soldadesca vulgar. É uma vergonha até mesmo para nós falarmos disso, que foi feito por nossa própria carne e sangue aquele que era nosso Redentor. Aqueles membros santos que foram um receptáculo da preciosa joia de sua alma foram expostos à vergonha e desprezo público de homens grosseiros e eram totalmente destituídos de delicadeza. Este é um trecho do sermão Vergonhoso Sofredor de Spurgeon, pregado na manhã de 30 de janeiro de 1859 no Royal Society Academy Music Hall.